Eu tenho um circuito elementos que vão produzir tensão, que vão alimentar o circuito, e tem elementos que vão consumir, que vão funcionar a partir dessa energia que ele recebe. Então, eu sempre tenho elementos que vão produzir, eu sempre tenho, não, eu posso ter elementos que vão produzir tensão e posso ter elementos que vão consumir tensão no circuito. Então, por exemplo, a bateria aqui, ó, ela vai fazer um papel de elemento que vai fornecer uma tensão para o circuito. O resistor e o capacitor vão exercer um papel de elementos que vão consumir tensão. E tem uma regrinha que é bem simples. Tudo que é produzido no circuito de energia vai ser consumido. Não sobra e não falta. Tá? Eu posso pensar a mesma coisa com relação à tensão. Toda tensão produzida tem que ser consumida. Então, se eu tenho um caminho fechado, no mesmo caminho fechado, se eu somar todas as tensões dos elementos num caminho fechado, tem que dar sempre zero. Por quê? Porque eu sempre vou ter a quantidade produzida igual à quantidade consumida. Se eu falar que uma quantidade produzida é positiva, uma quantidade consumida é negativa, por exemplo, quando eu somo, tudo tem que dar zero sempre. Então, essa é a situação que a gente está analisando aqui. Então, aqui eu vou ter esse resistor com uma certa tensão, que eu vou chamar de VR, esse capacitor com uma certa tensão, que eu vou chamar de VC. Isso quer dizer que se eu somar a tensão do resistor com a tensão do capacitor, que são as tensões consumidas, tem que dar a tensão da fonte, que é a tensão fornecida, produzida para o circuito. Quanto vale a tensão do resistor? Lei de Ohm. Resistência vezes corrente. E a tensão do capacitor? Carga dividido pela capacitância. Isso é igual a tensão total da fonte. Então, perceba como essa tensão é uma constante, essa soma é uma constante. A tensão do resistor mais a tensão do capacitor dá sempre um valor constante, que no caso é a tensão da bateria. Corrente, por definição, é a derivada da carga no tempo, então Q sobre C, que é igual a V, e aqui eu caio numa equação diferencial ordinária. Aqui eu tenho uma equação diferencial. Como que eu resolvo essa equação diferencial? Então, tenho a solução para essa equação. Eu não vou trabalhar esses detalhes da matemática, mas a solução dessa equação diferencial vai ser assim, ó. Q igual a CV, capacitância vezes tensão é a carga máxima, 1 menos E elevado a T sobre RC. Tá certo? Então, aqui eu tenho carga CV, que multiplica 1 menos T sobre RC. Se você derivar essa carga no tempo, derivada no exponencial, né? Ó, se você aplicar distributivo aqui e fizer a derivada, vai dar assim, ó, vai dar a derivada numa constante a zero, menos CVE a menos T sobre RC, então derivado no exponencial, como que você faz? Conserva aqui, ó, mantém a expressão, multiplica pela derivada do expoente. Vai ficar menos 1 sobre RC. Então, essa é a corrente. A tensão do resistor é resistência vezes corrente. Então, se eu pegar essa corrente e multiplicar pela resistência, eu vou encontrar essa expressão aqui, ó. E se eu pegar a carga do capacitor, ó, a carga, e dividir pela capacitância, eu tenho a tensão do capacitor. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho várias equações, ó. Uma equação para carga, uma equação para corrente, tensão do resistor, tensão do capacitor. Todas as expressões aqui dependem desse termo aqui, ó, que é o termo comum, E elevado a menos T sobre RC. Então, eu vou analisar o comportamento dessas funções aqui em duas situações. Quando o tempo tende a zero e quando o tempo tende para o infinito. Quando o tempo vai a zero, o expoente vai dar zero. E elevado a zero vai dar 1. Então, esse termo vale 1 quando o tempo vai para zero. Quando o tempo vai para infinito, eu troco o t por infinito, né? Fica e elevado a menos infinito.
esse termo vai para zero. Então, é assim, ó. O que significa tempo zero? O que significa tempo infinito? Fisicamente, significa tempo zero no exato momento que você ligou o circuito. Tempo infinito significa tempo suficiente para o capacitor ficar totalmente carregado, o circuito equilibrar. Esse infinito é relativo, ele pode durar, às vezes, milissegundos. Tá? Não significa necessariamente que é um tempo muito grande. Mas ele é grande o suficiente para o circuito equilibrar, entrar em equilíbrio. Então, aí, se eu tenho, por exemplo, ó, se eu fizer um gráfico aqui da carga em relação ao tempo, eu vou olhar aqui a expressão da carga. Ó. Vou fazer um gráfico de carga pelo tempo. O que tem a expressão da carga aqui? Ó? Então, nesse pedaço, nessa parte aqui da expressão, quando o tempo é zero, ó, quando o tempo é zero, essa expressão vale 1. Então, fica 1 menos 1 dá zero. Então, a carga é zero. Então, quando o tempo é zero, a carga é zero, que é o que eu disse já para vocês, né? Ele começa no tempo zero, ó. Quando o tempo é zero, a carga é zero. Não tinha carga nenhuma no capacitor. Mas quando o tempo é infinito, esse termo vai para zero. 1 menos zero dá 1. CV é a carga máxima. Então, ou seja, quando o tempo é infinito, eu tenho carga máxima no capacitor, que é o esperado mesmo. Ó. Depois de passar um tempo, o capacitor carregou totalmente, ele está com carga máxima, que é o tempo infinito. Então, ele sai de zero, ó, ele sai de uma carga zero até uma carga máxima exponencialmente. Então, ele vai ter uma curva desse tipo, aqui é o meu CV. Agora, e a corrente, né? Vamos verificar aqui a corrente. Quando a corrente aqui, ó, no tempo zero, isso aqui vai para 1. Então, ele já começa com um valor máximo de corrente. Ele já vai começar com uma corrente que tem lá um certo valor máximo. Só que quando o tempo é infinito, isso aqui vai para zero. Então, a corrente cai a zero, ó, no tempo infinito. Quer dizer o seguinte, quando a carga fica máxima, não tem mais corrente no circuito. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. A corrente vai de um valor máximo até zero. Vamos olhar agora o que acontece com as tensões. Vamos verificar aqui, ó. Então, a tensão em relação ao tempo. Vamos ver a tensão do resistor, ó. Tensão do resistor, quando o tempo é zero, vamos pegar o capacitor primeiro, né? Manter uma ordem. Quando o tempo é zero, isso aqui vai para 1, 1 menos 1 dá zero, então a tensão do capacitor é zero. Era esperado a tensão do capacitor é zero, porque não tem carga nele, não tem campo elétrico, não tem nada. Né? Então não tem tensão no capacitor. Porém, o que acontece aqui, ó, quando o tempo é infinito, isso aqui vai para zero, 1 menos 0 dá 1, então ele vai para uma tensão máxima no infinito. Ele vai fazer isso aqui, ó. Então ele vai para um valor máximo de tensão V. Então tem uma curva, tá vendo? A curva da carga é parecida com a curva da tensão do capacitor. Agora, e a tensão do resistor? Então vamos ver aqui. Quando o tempo é zero, esse termo vai para 1. Tensão máxima. Às vezes não dá tensão máxima. Então o resistor já começa com tensão máxima. Aqui, ó. Só que quando o tempo é infinito, vai para zero. Então, ele vai exponencialmente para zero aqui. Ó. Essa aqui é a tensão do resistor. Essa é a tensão do capacitor. Então, esse é o comportamento, tá vendo? A partir das expressões, do equacionamento matemático, de toda a análise que a gente fez aqui, a partir de equações matemáticas. Vamos analisar isso aqui, do ponto de vista físico mesmo, né? Para a gente entender o comportamento. Eu falei para vocês que quando você fecha aqui o circuito, os elementos passam a operar, eles passam a funcionar. Liguei o circuito, eles vão funcionar. A partir do quê? De tensões que vão ser aplicadas nele. Só que essa tensão, quando tem o capacitor, ela não é uma tensão fixa no primeiro momento. Quando o capacitor está totalmente carregado, que passou o tempo infinito, que o circuito equilibrou, a gente fala assim, que o circuito entrou num estado de regime permanente. Tempo infinito. Regime permanente, o sistema está equilibrado, ele já está na condição de equilíbrio para aquela situação de tensão, resistência e capacitância do circuito. Então, ele tem uma condição de regime permanente. Está tudo constante, está tudo perfeito aqui, está tudo funcionando, né, sem oscilações. Só que para ele chegar nessa situação de equilíbrio,
Ele saiu de uma condição inicial que era diferente, ele transitou de uma situação que estava num determinado equilíbrio para um novo equilíbrio. Durante essa transição de um estado para o outro, a gente fala que ele está num regime transitório. Tá? Que vai ser definido por essas equações aqui que eu apresentei para vocês. Então, do tempo zero até o tempo que ele entra em regime permanente, a gente tem um transitório. Ele transita, ele sai de uma condição de equilíbrio para uma nova condição de equilíbrio. Ele transitou. Então, nesse período, ele vai mudando os valores de tensão, carga, capacitância e corrente. Ele vai trocando até equilibrar. Então, ele vai ajustando, né? Então, quando o tempo é zero, ele vai começar o regime transitório. Eu liguei o circuito, ele começou a transitar para o novo equilíbrio. Então, ele está em processo ainda, né? Está evoluindo. Começa assim, toda a tensão em cima do resistor e nenhuma tensão no capacitor, até porque o capacitor não tem carga, né? Nesse momento, estava descarregado, não tem tensão, não tem nada. Então, toda a tensão está em cima do resistor. Se a tensão está acima do resistor, a tensão é máxima, significa que eu tenho corrente máxima no resistor. E o capacitor? Tensão zero, carga zero, não tem nada no capacitor. Conforme o tempo vai passando e o capacitor começa a carregar, ele vai aumentando a carga. Se aumenta a carga, aumenta o campo. Se aumenta o campo, aumenta a tensão. Se aumenta a tensão do capacitor, como essa soma tem que dar sempre constante, a tensão do resistor começa a diminuir. E se diminui a tensão do resistor, começa a diminuir a corrente do circuito. E isso vai evoluindo, até que o capacitor fique com carga máxima. Se ele tem carga máxima, ele vai ter campo máximo. Se ele tem campo máximo, ele vai ter tensão máxima aqui. Se ele tem tensão máxima aqui, não tem tensão no resistor. Porque a soma tem que dar sempre uma constante. Se não tem tensão no resistor, não tem corrente no circuito. Esse é o caminho, isso que acontece com o circuito. Ele sai de uma condição inicial para uma condição final, ele transita de uma situação para outra. Tá? E a evolução é tensão máxima no início, tensão máxima no resistor, zero no capacitor, corrente máxima no circuito, carga zero no capacitor. O tempo vai evoluindo, vai aumentando, a tensão do resistor vai diminuindo, ao passo que a tensão do capacitor vai aumentando, até chegar na situação de equilíbrio, que a tensão fica máxima no capacitor e zero no resistor. Tá? É isso que acontece. Bom, no processo de descarga, deixa eu já projetar aqui, que eu acho que é mais rápido, né? Por causa do tempo. Nossa. No processo de descarga, o que nós temos então aqui? Ó? Agora eu vou fechar o circuito e vou deixar, não tem bateria mais, tá vendo? Ele vai descarregar. Toda a energia que eu tenho aqui no capacitor vai ser transformada em energia térmica, né, dissipada na forma de calor, no resistor. Então, ela vai inverter o sentido da corrente e vai descarregar aqui no resistor. Então, se você equacionar agora, a tensão do resistor e a tensão do capacitor tem que dar zero. Cai numa equação diferencial, resolve a equação diferencial, chega nessa expressão para carga. Deriva a carga, chega nessa expressão para corrente. O que a gente observa? Que depois de um tempo, toda a carga foi para zero, toda a corrente vai para zero, toda a tensão vai para zero, quer dizer, zerou o circuito. Tá? Então, ele descarregou totalmente. A gente pode estimar esse tempo que ele demora para carregar ou para descarregar a partir de uma grandeza que a gente chama de constante de tempo do capacitor, representado pela letra tau, letra grega tau C, tá? Constante de tempo do capacitor. Qual que é a ideia? Se você pegar aqui na expressão, ó, não aparece essa expressão CV, 1 menos E elevado a menos T. Esse T aqui é um tempo que varia, né? Ele vai mudando, dividido por RC. Mas se eu colocar um tempo aqui, ó, que tem um valor que coincide com o valor da resistência vezes a capacitância, esse expoente aqui vai para menos 1. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou trocar esse T por um valor que vale a resistência vezes a capacitância. Então, esse expoente vai valer menos 1. Se você colocar aqui na calculadora, ó, se você fizer ó,
o E é um valor constante, tá? O E elevado a menos 1, ele vai dar esse valor aqui, ó, 0,367, 0,37 arredondando, certo? Como eu tenho 1 menos E, se eu fizer 1 menos esse valor, vai dar 0,63, tá vendo? O que significa isso na prática? Que quando esse tempo coincide com o valor da resistência vezes a capacitância, eu vou ter 63% da carga máxima do capacitor. Você vai dizer, mas se eu quiser saber quanto que é o tempo total, para ele ficar 100% carregado, a gente vai estimar esse tempo de carga ou de descarga do capacitor a partir da constante de tempo assim, ó. A constante de tempo é a resistência vezes a capacitância, que é o meu tal C. Então, se eu fizer resistência vezes capacitância, eu tenho o equivalente a um tempo de 63% da carga total. Se eu multiplicar por 5, eu tenho o tempo total. Então, aqui, ó, o tempo estimado é de 5 vezes a constante de tempo. Isso é um dado prático aí que é importante para você ter uma ideia de quanto tempo demora para o circuito carregar totalmente. Então, isso quer dizer que aquele tempo infinito, que é o tempo para ele chegar na situação de equilíbrio, é um tempo que é relativo. Porque, normalmente, as capacitâncias são dadas em valores baixos. Tá? É um valor pequeno. Nano, pico, né? Um micro, não quando é muito. Então, se você tiver uma resistência aqui baixa, vezes um valor de capacidade que também é muito baixo, você vai dar um tempo na faixa de milissegundos, às vezes nanosegundos. Tá? Para dar equivalente assim, a valores assim próximo de segundo, 1 segundo, 10 segundos, você tem que ter resistências aqui na faixa de mega ohms. Tá? Mega é 1 milhão de ohms. Então, quer dizer, quando eu falo que o tempo infinito é um tempo relativo, é só para você não ficar com essa ideia de que tempo infinito é um tempo muito longo, né? Comparado aos nossos padrões aqui.